eu sou a Daniela, estamos de volta para mais um episódio do nosso Café de Quinta. Aproveite para se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Hoje conosco está Alessandro Mendes, empresário e treinador de várias coisas. Várias coisas. É prazer estar aqui com você. A minha função principalmente aqui é poder desbravar bastante o tema empreendedorismo e inovação, é a minha área principal. Sou um empreendedor, né, desde sempre e vai ser um prazer estar contigo aqui nesse movimento. Alessandro, me conta um pouquinho como é que tu chegasse nesse ponto da tua carreira. De onde tu vens, o que tu fizesse, como é que foi a tua trajetória? Ah, caramba, essa pergunta é daquelas gigantes, né? Legal. Eu comecei a empreender em 2002, né? Montei minha primeira empresa, Os Arqueiros. A gente é uma empresa de consultoria, estratégia e posicionamento de marca para o segmento de academias de ginástica. E meu nascimento como negócio foi bem curioso porque eu nasci jovem, né? Eu estava com 20 anos montando uma consultoria. Então, fiz o processo que muitas pessoas fazem atualmente, mas que naquela época era incomum, participar de uma incubadora de negócios para poder lançar a empresa no mercado. E desde então, destravei minha vida toda ali nesse movimento de entender o empreendedorismo, trabalhar, se apaixonar pelo empreendedorismo, formar pessoas para empreender, trabalhar com inovação. Essa é a minha tônica desde sempre. Então, quando eu tive a ideia de montar esse negócio, basicamente, eu estava na faculdade, eu acho que o principal movimento que eu gosto bastante de trazer é esse, né? Quanto a faculdade, quantos estudos podem direcionar a gente para construir coisas diferentes. Tu fizesse faculdade do quê? Eu sou de marketing, minha primeira formação, e tive um problemaço na faculdade que era o momento da monografia, aquilo que é o desespero de muitos alunos, né? E como uma faculdade de marketing, o pessoal queria que eu fizesse aqueles estudos monográficos com empresas grandes. Então, por que você não fala sobre o case da Coca-Cola? Por que você não trabalha sobre as táticas da Ambev? E eu queria falar sobre o pequeno empresário. E fui muito criticado no início. O meu mentor, né? Não sei como é que se chama aquele cara da faculdade que orientador da monografia. Isso. Ele não queria deixar eu fazer sobre pequenos empreendedores. Eu tive que ir na reitoria da faculdade para fazer uma reclamação, que eu queria falar sobre os pequenos, mas não sabia o que exatamente. Tinha um amigo meu que tinha uma academia de ginástica e estava muito ferrado. E ele falou, cara, tu não estuda marketing, vendas, essas coisas? Não, vendas não, mas marketing, a parte de estratégia, planejamento. Ele falou assim, cara, estou muito arrebentado, estou quase falindo, tu não quer me ajudar? Me cobra alguma coisa. Eu falei, cobrar o quê? Eu não sou estudante ainda, cara, não sei nem como se vende isso. Mas se tu quiser ser minha cobaia, eu posso levar para a faculdade o teu nome para a gente poder fazer junto o trabalho monográfico. E ele aceitou, né? Ali aprendi que quando alguém se predispõe a ser tua cobaia, tu tem que aceitar, né? Sim. E aí, na verdade, o que eu fazia era exatamente a mesma mecânica. Aprendia em sala, ia no negócio dele e aplicava. Aprendia em sala, ia no negócio dele e aplicava. A gente errou muita coisa, mas a gente acertou muita coisa também. E quando eu cheguei na conclusão do trabalho monográfico, o que eu vi é que tinha uma baita oportunidade de negócio ali. Porque naquela época, 90% dos empreendedores do segmento de academia de ginástica eram educadores físicos. E a grade curricular dessas pessoas não tem gestão, não tem estratégia, não tem marketing, não tem venda, não tem nada. Ele aprende a prescrever exercício. Hoje a gente pode, ainda hoje a gente pode constatar que a maior parte das empresas não tem nenhum direcionamento de marketing. Tudo no chutômetro. Pois né? É o data feeling, né? Que a gente fala de data driving, mas o cara fala data feeling. Eu estou olhando para trás, vendo minhas experiências, tive um sentimento que pode ser e vou. Isso. Como é que tu percebes a mudança de 2002 para agora? Que são mais de 20 anos de diferença, com essa entrada toda das mídias digitais, porque isso é muito recente. E para o marketing foi definitivo. Eu acredito assim, eu falo muito sobre essa virada, né? Que até a construção de conteúdo trouxe muitos elementos novos para poder definir o que é marketing. Mas eu gosto muito da essência, aquilo que eu aprendi na faculdade, lá do tal dos 4 P's que quase nunca mudam, né? Tu vai comprar literatura hoje, tu vai chegar numa livraria, tu vai achar os 8 P's de marketing, os 15 P's, os 792, mas na base eles voltam para os 4, né? Então eu tenho a praça, que agora ela mudou, ela é aberta, né? Antigamente a praça para você era regional, mas agora ela é tecnológica também. Tem a promoção, que é a sua divulgação, a forma que você se relaciona com o cliente. Tem o produto, que é aquilo que você entrega. E tem o preço, que depende de uma análise competitiva. Então, a essência não mudou, na verdade. O que mudou foram as ferramentas. E que isso fez a gente acelerar.
Mas o ponto importante é quando a gente olha para o empreendedor, aquilo que eu usava de discurso lá atrás já é um pouco diferente. Hoje, por exemplo, nesse meu mercado, a gente é bem forte no mercado de academia no Brasil, né? Uma das principais empresas nesse segmento. A gente faz mais de 10 inaugurações de academias no mapa todos os anos, reposicionamento de marca, mais de 20 academias. Então, a gente está espalhado em vários estados diferentes. E isso veio nascendo também com a mudança da mentalidade de quem compra. Então, quando eu cheguei lá atrás, eu tive que educar meus clientes. É um movimento muito diferente, né? Porque você parte de um pressuposto que ele entende o que tu está vendendo, mas não necessariamente o teu cliente entende o que você está vendendo. E às vezes você tem que dar passos para trás para ensinar o que você vende para que ele possa entender que aquilo é uma dor para ele poder te comprar. Tu sabes que isso é um desafio também na área que eu atuo, que é a área de terceirização do financeiro. Ah, sim. Muitas empresas não têm ideia de que esse serviço existe. Exato. Né? E que ele acaba tendo um custo-benefício muito melhor, né, para a empresa. Então, me diz uma coisa, a tua empresa é daqui de Blumenau? Como é que tu veio? Porque tu és carioca. Carioca. Como é que foi essa transição do Rio de Janeiro para Blumenau? Foi super tranquila. Foi fácil de decidir, né? A minha esposa é daqui. Eu conheci ela num evento de academias, né? Esse evento é um dos principais eventos de academias do mundo. Ele acontece em São Paulo. E ela gerenciava uma academia aqui em Blumenau e foi participar desse evento. E eu palestro nesse evento há muitos anos. E a gente se conheceu lá e depois a gente começou a namorar em Ponte Aérea, né? Então, ela ia para São Paulo, eu ia também. E quando a gente resolveu juntar os panos, a gente foi para o Rio inicialmente. E quando ela engravidou da minha primeira filha, a Maia, a gente resolveu se mudar por causa da violência, na verdade. Então, como eu já tinha a maior parte dos nossos projetos espalhados pelo mapa, a minha única conta foi que eu mudaria de aeroporto, né? Eu já viajava bastante, fazendo a ponte aérea para tudo quanto é lugar para poder tocar os projetos. Já tinha uma vertente importante de reuniões online, já estavam nascendo ali em 2019, 2020, já era uma realidade. Sim. Então, para mim, virar essa chave foi bem simples de fazer. E quando eu cheguei aqui, né, o primeiro movimento que eu fiz foi buscar também outros elementos para continuar empreendendo. Então, os arqueiros continuam com a sede lá no Rio, a gente tem colaboradores espalhados em vários mapas, né, que a gente trabalha por núcleo de consultoria e que atendem determinados projetos, as equipes. E aqui em Santa Catarina, em Blumenau, eu procurei aqui o Centro de Inovação, na época estava na planta ainda para nascer, e aí fui com a minha esposa num evento que ela foi participar e sentei lá, peguei uma revista e vi lá, Blumenau, uma revista sobre Blumenau, falando sobre a cidade, a predisposição para a inovação. Eu falei, que legal, eu sempre trabalhei com inovação. Pode ser um bom caminho. Aí vi a matéria do Centro de Inovação e fui atrás. Eu quero saber onde é que é esse prédio. Comecei a perguntar, ninguém sabia. Até que um cara me falou, olha, eu acho que o Instituto GN aqui de Blumenau que vai administrar esse prédio. Eu fui atrás do Instituto GN, cheguei lá. A gente vai abrir aqui o Centro de Inovação. E se vocês quiserem participar, né, tem um edital para entrar como empresa incubada e tal. Legal. E eu já tinha participado disso, né, porque eu tinha feito o processo seletivo lá atrás, em 2002, para poder fazer com que os arqueiros nascessem. E a gente, naquela época, participou de um dos principais incubadores do mundo, né? A Shell, no mundo, tem uma incubadora chamada Shell Livewire. No Brasil, ela se chama Shell Iniciativa Jovem. Ela está presente em mais de 30 países. Com o objetivo, o projeto social da Shell é direcionado ao empreendedorismo, né? Então, o objetivo dele é pegar jovens entre 18 e 30 anos e apoiar eles para empreender. Então, eu já tinha vivido isso na prática, vivi como era. E quando chegou aqui, cara, foi reviver isso. E ali naquele momento eu tive a ideia de montar a Idealizei, que era uma empresa, inicialmente a gente montou como uma ideia de poder transformar negócios através de inovação com tecnologia. A gente montou um sistema para poder implementar isso nas empresas, focando em indústrias principalmente. E não rodou, não funcionou. A gente teve muita dificuldade para botar para vender, mas ao mesmo tempo apareceu um outro mercado, que é o mercado de sprints de inovação. Métodos rápidos para poder acelerar pequenos processos que precisam de inovação, que a tecnologia não ia funcionar porque a cultura organizacional não está preparada para entender um processo de inovação. Então, a gente, em vez de olhar para a ferramenta, a gente olhou para as pessoas. E a gente pivotou o modelo, e aí encaixou. Então, a gente conseguiu nascer de novo, fazer com que o projeto continuasse a ficar forte. Então, essencialmente, no modelo negócio, esses dois CNPJs que coordenam a minha trajetória ali, né? Os arqueiros voltados para a academia e voltados para sprint de inovação, workshop, capacitação em relação à inovação, com a Idealizei aqui em Blumenau.
E quais foram os maiores desafios que tu encontrou nessa trajetória de iniciar o processo, a transferência do processo de estudante para empresário? Eu acho que principalmente quando tu está muito no início, né? Agora eu estou vivendo... Já faz tempo que eu vivo esses movimentos de capacitação de pessoas e eu me vejo muito nas pessoas que estão ali querendo começar, né? Essa semana a gente está tocando pela Idealizei 2 processos de pré-incubação aqui na cidade. Um da Bluesoft, né, que tem um projeto muito legal do Entra 21, que faz com que os jovens possam se capacitar para entrar no mercado de tecnologia. E eles construíram um processo de pré-incubação para aqueles jovens que querem empreender. Então, eu estou tocando essa turma, tem 15 projetos ali rodando. E também estou tocando o mesmo movimento no Centro de Inovação Blumenau, que é para empresas mais maduras, mas também é para incubação. E também tem lá ali os seus 30 empreendedores tentando fazer a engrenagem funcionar. E o que eu percebo ali é que o sentimento é o mesmo. Parece que eu estou voltando no tempo, né? De encontrar no brilho dos olhos daqueles que estão ali, querendo fazer com que a sua ideia fique viva, a vontade de empreender e de ser dono do próprio nariz. A dificuldade é que o mundo hoje é muito mais canibal e competitivo, né? Quando eu comecei meu negócio lá atrás, na própria incubadora, os caras falavam assim, teu negócio tem 3 anos para validar, para dar certo. Hoje em dia tu fala de validação em 6 meses, senão tu desiste e vai para um outro lugar. Então, o principal desafio é você conseguir encaixar com alguma coisa que realmente gere mercadologia. Acho que esse é o principal ponto. A ideia é linda, ela é maravilhosa. O PowerPoint ele aceita qualquer coisa. Fica colorido, fica bonito, tem animação, tem vídeo, tem tudo falando que a tua ideia vai funcionar. É exatamente isso. Mas a realidade está no Excel, né? E ela é azul ou vermelha numa única célula, para entender se o negócio está encaixando e girando. A gente sempre fala que, com vários convidados de áreas distintas, que a gestão é o maior desafio do empresário, né? Com certeza. É sempre para onde ele tem que olhar e muitas vezes ele não tem nem ideia do que fazer com aqueles números. Né? Esse é um desafio importante. E a gente vive esses cenários que tem gerência sobre a nossa atuação, que a gente começou a falar sobre comportamento, de como você direciona a empresa, como você trabalha todas as variáveis que aparecem, mas tem um outro elemento que é fundamental, que é a movimentação de mercado, que ela é mandatória. Então, quando a gente começou lá em 2002 e era praticamente adolescente, botando um negócio para girar, batia de porta em porta, tentava vender, os caras, como assim? Eu vou comprar consultoria de você, tu tem 20 anos, nunca teve nenhuma experiência profissional. Mas eu falei, não, mas eu sei qual é a dor, eu consigo ajudar. Nesse ponto os cabelos brancos ajudam. Pois é, agora virou, né? A gente teve uma passagem muito engraçada, que uma vez eu falei numa outra entrevista, que a gente ficou tentando vender pra caramba e os caras não compravam, de jeito nenhum, porque a cara era nova. E aí o nosso último dinheiro, meu e do Paulo, que era meu sócio na época, a gente falou, cara, quanto a gente tem? Tipo, não sei exatamente precisar, mas na ordem de uns 2, 3 mil reais. Falei, vamos torrar isso tudo em mala direta. Naquela época, aqueles papéis que a gente mandava pelo correio, né? Então, chegamos, fizemos uma arte e tal, fui na empresa do meu tio, que ele tinha uma gráfica, rodamos lá 2, 3 mil panfletos, na nossa última grama fomos no correio e disparamos para todas as academias que a gente tinha no mailing, e nesse folder tinha um cara dos seus 60 anos, cabelo branco, barba branca, terno, um laptop. E você acredita que foi isso que chamou foi isso que deu certo ali nos encaixes? Para chamar a visita. Mas não dava certo para fechar. Porque quando eu chegava lá para fechar, o cara me via. Vocês eram muito novos. Exatamente, isso era um problemaço. E aí o projeto da Shell fez para a gente a referência. Que a gente cheguei numa visita, foi muito engraçado, eu fui numa academia, nunca mais esqueci. Cheguei lá e a recepcionista, olha, você tem uma reunião, né? Tem uma reunião marcada para as 4 horas aqui com o proprietário. Não, tudo bem, que já vou te avisar que você está aqui. Aí quando deu 4 horas lá, ele pediu para você subir, tá lá em cima, sobe a escada, a 3ª porta à esquerda. Aí subi a escada, bati na porta quando eu abri assim, ele falou assim, ô garotão, só um minuto que eu já falo contigo que o senhor da consultoria está subindo aí. Eu falei, não, o cara da consultoria sou eu. Aí ele, calma aí. Aí ele foi, meteu a mão na gaveta, puxou e tava o folder assim. Eu quero esse velhão aqui, cara. Eu falei, cara, não tem esse velhão. Ele, cara, não tem ninguém de cabelo branco na tua empresa. Eu falei, não. Falei, então acho que o teu material tá errado. E eu que sou de marketing, tomei um tapa na cara, né? Tipo, cara, todo o nosso dinheiro a gente torrou e não era como se fosse uma propaganda enganosa. Pois né? Porque você tava vendendo alguém experiente e tava entregando alguém que tinha ideias inovadoras. É diferente. Pois é. E aí, o papel da incubadora, dos mentores, nesse momento foi fundamental. Porque eu voltei lá para a Iniciativa Jovem,
meio que em colapso, assim, tipo, tudo que a gente tentou validar estava lindo, os produtos estavam legais. Porque a Shell tem um negócio muito animal, assim. Como eles são muito fortes mundialmente, a rede de contato desses caras é absurda. Então, por exemplo, a Accenture é uma das maiores consultorias do mundo. O presidente da Accenture no Brasil sentou comigo na mesa para olhar meu portfólio. Toda a parte financeira quem fez foi um diretor executivo do BNDES. Então, eles pegavam as pessoas referências no estado do Rio ali, e esses caras se doavam com ação social, eles botavam de frente com os jovens para a gente poder modelar o negócio. Então, isso ajuda bastante. Quando tem pessoas experientes mentorando, ajuda enormemente. Pois é, a gente tinha uma base absurda, assim. Então, quando eu voltei, eu falei, cara, a gente precisa de um rebranding. E aí, no nosso brainstorming ali, a gente entendeu, cara, eu preciso vender isso de forma positiva. Então, ser jovem não pode ser um ponto negativo, tem que ser positivo. E a gente começou a construir, a gente contratou uma personal stylist. Então ela desenhou nossos uniformes. Então a gente vinha com roupa social e etc. Mas no pé a gente estava de All-Star. Então eu te dava uma quebrada assim. Mandou fazer umas bolsas, algo bem diferente. E a ideia era, a gente é jovem sim. E é por isso que a gente vai acelerar o teu negócio. Porque a gente é agressivo. E a gente começou a entrar nessa linha. E aí a Shell começou a fazer campanha, né, com os seus incubados nas mídias. Então, a gente apareceu... Estavam começando na época, né? Pois é. Então, tipo, aparecia no Jornal Nacional. A gente fez pequenas empresas de grandes negócios. O Multishow fez um programa sobre empreendedorismo, ele foi o tempo inteiro dentro do nosso escritório. E aí, quando a gente chegava para as negociações, eu não falava da minha idade. Eu pegava esses cases, pegava as revistas. Aqui, os caras me entrevistaram. Olha aqui. A gente saiu na televisão, dá uma olhada na matéria. Então, a gente olhava essas referências para falar assim, cara, eu consigo resolver o teu problema. Confia que vai. E ali a gente começou a encaixar. Então, ter alguém te apoiando nesse momento de construção é fundamental. Mas isso não garante que você vai ter sucesso, né? É só um apoio para você poder avançar. E como é que a tua família te ajudou ou participou disso nessa tua trajetória? Bom, olhando para trás, assim, o que a gente tem de construção dentro da família ela é fundamental para poder te dar ideia. Então, eu tinha dois mundos na minha casa, assim. O primeiro era do meu pai, um empreendedor nato que abriu muitos negócios, mas controle zero e quebrou todos eles. Então, quando eu me dou por uma pessoa que entendia mais ou menos da vida, né? Se eu pego as fotos da minha família, quando eu tinha assim 8, 9 anos, éramos uma família relativamente classe média alta. Quando eu estava ali nos meus 12, 13 anos, a gente era completamente falido. A gente quebrou naquele modo da polícia vir na tua casa e levar os carros, sabe? Quando começam a pegar os bens, a gente perdeu os bens, quando a empresa do meu pai quebrou. Então eu sei, vi na pele o que é um negócio crescer e quebrar. E eu tinha o outro lado, minha mãe é funcionária pública, que muitos empreendedores às vezes criticam os funcionários públicos, né, cara? Tipo, não quer empreender? Vai fazer concurso público. Graças a Deus ela fez concurso público, porque ela segurou a família quando as empresas quebraram. Então, de uma certa forma, eu tenho isso no meu DNA. Um lado meu é super conservador e começa a pontuar onde eu quero dar meus passos. E o outro lado é super ousado e agressivo que vem desse movimento do meu pai ali. E eu sei que a minha profissão hoje veio por causa dessa experiência familiar. E meu pai queria que eu tocasse os negócios da família. E eu odiava aquilo. E quando eu comecei a ver que o negócio estava ruindo, eu tinha 15, 16 anos trabalhando com ele, ia lá, comprava um monte de livro de negócio, igual você falou aqui no início. 19 anos está pensando em negócio? Com 15 anos eu estava, em vez de estar querendo ver uma bicicleta nova, ou querendo um videogame novo, eu estava nas livrarias comprando livro de marketing e estratégia. Isso. E aí eu olhava para aquilo e começava a escrever e montava os planos, e chegava em casa, mostrava para ele e ele falava, nunca vai funcionar, tu nunca sentou nessa cadeira, tu não vai conseguir botar o negócio em pé. Beleza. Até que um dia ele virou e falou assim, se você quiser tomar as atitudes, tu tem que ter uma empresa só para você. Eu falei, pô, obrigado pela ideia, me demito da sua. Ele ficou revoltado, ficou assim uns 3 meses sem falar comigo, mas eu fui montar a minha, porque ali eu sabia que eu podia fazer o que eu quisesse. E se eu quebrasse, a responsabilidade era exatamente. Sua. Então, esse foi um grande ensinamento que eu tive em casa na hora de avançar para empreender. E apoio a gente tem e não tem. Isso é normal no mundo atual. Sempre que a gente tem uma nova ideia, ou tem uma diretriz diferente de fazer uma coisa diferente na empresa e tal,
A família tem esse papel, né? Tanto de incentivo quanto de freio de mão, né? Dar uma segurada também, te botar de volta da lua pro chão, enfim. Verdade. E o que tu dirias que foram os maiores desafios? O que tu podes dizer que são os maiores desafios de começar a empreender, de começar uma empresa nova? Posso te dizer que é acompanhar a evolução. E acho que isso me fez ser apaixonado por inovação, né? Então, olha o cenário. Eu montei o meu primeiro negócio ali em 2002. Em 2010, a gente já era a referência no Brasil de consultoria para academia. E eu tinha 30 anos. Se você pega a linha do tempo, eu cheguei muito rápido num posto de referência ali. Mas, ao mesmo tempo, o meu mercado virou uma cambalhota. Então, a gente está aqui numa cidade menor, né? Blumenau tem quase 400 mil habitantes. Aqui, nessa cidade, por exemplo, a gente tem uma academia chamada Smart Fit. Esses caras quase me quebraram. A maior parte dos moradores de Blumenau não tem ideia do tamanho dessa academia. Mas quem é da capital entende. Então, para você ter uma ideia, logo nos primeiros anos, esses caras montaram 70 unidades no Rio de Janeiro. Então, eles faliram os meus clientes em tempo real. E eles começaram a me falir no mesmo movimento. Os meus clientes iam quebrando semana a semana e a minha empresa foi quebrando semana a semana. Uma estratégia super agressiva de penetração de mercado. Se você olha o escopo desses caras, jogaram xadrez. E eles mudaram o mercado de fitness definitivamente. Para vocês terem uma ideia, hoje esses caras têm 2.000 unidades no mundo. Em Blumenau tem uma. O cara não tem ideia que existem 2.000 academias. Eles inauguram uma academia a cada 3 dias. Se alguém quiser visitar todas elas, precisa de 3 vidas para conseguir fazer essa visitação, porque ele não consegue. Então é um mercado que cresce a passos muito largos. E naquela época a gente estava com quase 30 colaboradores, com projetos rodando em tudo quanto é lugar. E as pessoas eram muito apaixonadas pelo propósito da empresa, porque a gente sempre teve um storytelling por trás, né? Muita gente não sabe nem meu nome e me chama de Arqueiro, porque o nome da empresa é Arqueiros. Então, para você ter uma ideia, eu tenho várias tatuagens no corpo que têm menção aos arqueiros. E a nossa identidade sempre teve um storytelling. Então, o cara recebia os nossos relatórios, tinha um arqueiro medieval, o cara abria a pasta, tinha um castelo. A gente sempre brincou muito com as imagens. Os caras contratavam, a gente fazia as mensurações em quantidade de flechas. As flechas eram as ações que a gente fazia. Então eu tinha 4 colaboradores com a tatuagem que a empresa tinha no braço. A mesma tatuagem que eu tenho aqui. E quando a gente começou a quebrar, eu não admitia quebrar. Falei, cara... E eu fui lá para os meus mentores, o cara, tu tem que demitir a galera. Eu falei, cara, eu não posso demitir um cara que tatuou na pele o nome da minha empresa. Aquilo que eu acreditei lá atrás, eu não posso botar esse cara para fora. Parece que eu estou traindo esse cara. E todo mundo falava, não, mas tu está traindo a si mesmo, porque o teu negócio está gritando. E eu não queria acreditar naquilo. Quando chegou em 2012, realmente a gente quebrou. Então a gente tinha um buraco de R$500 mil ali e eu não sabia o que fazer para poder levantar aquilo. E fazia parte naquela época do Conselho de Jovens Empresários da Firjan, que é a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, aqui em Santa Catarina, a Fiesc, né? E conheci uma pessoa bem legal, uma amiga pessoal minha há muitos anos, que eu conheci ela dentro do núcleo, depois ela ficou mega famosa por causa do Shark Tank, que é a Camila Farani. E ela falou para mim, cara, tu tem que demitir todo mundo, não tem jeito, tem que demitir. Eu falei, cara, não dá para demitir os caras, não, tem que demitir. Beleza, aí tomei coragem, fui lá e num dia... fiz uma demissão em massa. Sentei na minha sala e mandava os caras entrarem e iam demitindo. Então a gente foi de 30 para 2 sócios e 2 colaboradores. Ficamos em 4 ali. E aí começamos a tentar reconstruir. Falei, cara, a gente tem que entregar o escritório, não tinha onde trabalhar. Aí a Camila falou, pô, vem, traz a tua empresa aqui para o meu escritório. A gente botou uma mesinha lá dentro do escritório dela e ficamos lá 1 ano lá, ganhando força. Até que um amigo virou para mim e falou assim, cara, tu precisa mudar teu comportamento. Tu tem que fazer um Empretec. Falei, putz, já ouvi falar, mas nunca fiz. Eles sempre tiveram uma parceria com a Iniciativa Jovem, e eles todo mês sorteavam uma vaga para Empretec, e eu sempre era azarado que nunca ganhei. Aí o cara, pois é, tu tá esperando ganhar, tu tem que pagar para ir, cara, para poder fazer logo isso. Mentalidade, né? Pois é. E aí ele me pressionou para fazer. E aí eu fui fazer o Empretec. E ali mudei a minha vida completamente. Então eu tenho uma vida antes e depois do Empretec. Depois que eu saí do Empretec, foram 6 dias imersos ali, né? Muita pancada na cabeça, me vi muitas vezes no espelho, entendi meus principais problemas, etc. E aquilo mexeu muito comigo. E lá naquele momento mesmo, o pessoal que estava na equipe de facilitadores do Rio falou, cara, tu tem muito perfil para estar aqui. Na próxima abertura de edital, cara, a gente vai te indicar para você virar um dos facilitadores. E ali, só estava focado em fazer minha empresa voltar a funcionar. E eu comecei a reconstruir.
a forma de atuar, a forma de entregar projeto e como a gente ia se readequar. E o mercado começou a se reestabilizar depois, quando passou a onda da Smart Fit que fez aquela quebradeira. Aqueles que sobraram começaram a reagir, eles começaram a recomprar os produtos, então a gente começou a renascer. E ali, oficialmente, entrei na equipe de facilitadores do Empretec ali. Então, que legal. O Empretec, para quem não conhece, é um programa da ONU, né? Ele está presente em mais de 50 países e ele nasceu numa iniciativa quando a ONU queria ajudar os empreendedores a se desenvolverem no planeta, né? Fizeram umas pesquisas, contrataram uma empresa para poder desenvolver esse processo. Essa empresa fez uma parceria com a Universidade de Harvard e aí eles montaram o que é o Empretec, né? E ele começou a ser espalhado pelo mundo e lá em 1980 o Sebrae pegou essa bandeira e trouxe essa bandeira do Empretec para botar no Brasil e implementar isso no Brasil. A gente teve alguns convidados aqui que já participaram do Empretec também, bem interessante. É verdade, é bem legal. Para quem quer empreender, eu acredito que é uma função basicamente obrigatória, né? E aí comecei a me reconectar com o meu propósito, assim, que de uma certa forma a gente recebe em sala, como é um curso voltado para empreendedores, a gente recebe em sala pessoas que querem empreender, não sabem como começar, pessoas que estão empreendendo e precisam dar uma guinada no negócio, e aquelas pessoas que empreendem, que são colaboradores, que querem construir novas formas de trabalho dentro das suas organizações e precisam de comportamentos empreendedores para poder fazer isso acontecer. E o Empretec é o principal curso no mundo de formação de comportamentos empreendedores. Então, comecei a dedicar ali, separar uma semana da minha jornada ali, a cada 2 meses ia lá fazer um seminário e fui destrinchando nesse momento ali. E ano passado tive a felicidade, fui agraciado, ganhei de presente, né? Fui convidado pelo Sebrae Nacional, junto com mais outros 2 facilitadores, né? O Rodrigo e o Luiz, para a gente reconstruir a metodologia do Empretec. Então, que legal. A gente ficou 2014 basicamente inteiro, começamos o projeto em fevereiro, e a gente reconstruiu a metodologia, ela tinha 6 dias, agora ela tem 5, e aí a gente reconstruiu as dinâmicas. Teve o apoio do Sebrae Nacional com o Vitor, com a Dani, que é a coordenadora do Empretec, né, no Brasil. A gente trabalhou nesse quinteto aí de uma forma muito focada no último ano para mudar o produto, para ele ficar mais forte, mais rápido, mais dinâmico, mais antenado com o que é a necessidade do empreendedor atualmente. E quando chegou, a gente foi validar ele em vários lugares e Blumenau entrou no mapa, porque tu imagina, é um produto da ONU sendo reconstruído no Brasil, e como a gente estava em Blumenau, para ajudar a dinâmica e tal, a gente rodou o primeiro piloto aqui na cidade. Olha que legal. Né? Então a gente teve a primeira turma da versão 5 dias aqui, foi em agosto de 2024, e daqui aí vieram facilitadores dos outros estados, pessoas do próprio Sebrae, daqui de Santa Catarina, do Sebrae Nacional, para acompanhar a turma. Daqui a gente começou a ajustar a rota e a gente começou a fazer um roadshow, né? A gente ia rodando os estados, aplicando em cenários completamente diversos, até parar no interior do Rio Grande do Norte, numa cidade chamada Santa Cruz, né? Pegava estrada, chegava lá e os participantes chegavam lá de qualquer jeito, para a gente entender se a metodologia estava conversando com todos os tipos de empreendedores, né? Porque o Brasil é gigante. Sim. E é muito diverso, né? Pois é, e a gente tem que se conectar com cada um desses caras. Bastante diverso. Não é a mesma coisa começar a empreender aqui em Blumenau ou numa cidade do sul de Minas ou do interior da Amazônia. Pois é. E tu vê, por exemplo, eu vim do Rio de Janeiro, onde tu chega na Rocinha, por exemplo, tem quase 200 mil habitantes e a maior parte dos caras que moram ali dentro também empreendem com bares, restaurantes, hotel, eles têm tudo, até é um ecossistema. Sanduíche na praia. Pois é, então isso é 360. Então a gente precisava conversar com todo mundo. E a gente cravou isso, em dezembro a gente cravou o método novo, né? E já com dados extremamente expressivos. Então o Empretec, desde que o Sebrae assumiu o Empretec no Brasil, ele é o produto mais bem avaliado do Sebrae. Então ele é o topo de prateleira. Não tem um produto mais forte, mais dinâmico, mais bem avaliado do que esse. Então o desafio era gigante. Como é que tu muda uma Ferrari? Como é que tu faz ela continuar sendo uma Ferrari? E depois que a gente passou por essa etapa, a gente fez as rodadas de capacitação dos gestores do Empretec no Brasil, mostrando a metodologia nova e quais eram as novas prerrogativas. E de março até agora, setembro, a gente começou a rodar para capacitar os outros facilitadores para eles entenderem a nova metodologia para que a gente vire a bandeira. Então a gente agora terminou de fazer
essas rodadas, né, de capacitação desses facilitadores nacionalmente. Então, temos aproximadamente 250 facilitadores no Brasil. A gente conseguiu capacitar diretamente 230 desses facilitadores. Os demais que a gente não conseguiu é porque estão morando em outros países e não tinham agenda. Mas a ideia é que em 2025, né, o Sebrae já roda as novas turmas do Empretec. Em 26. Em 26, perdão, isso. E para mim é um momento de realização pessoal incrível, né? Porque o Sebrae roda 700 turmas por ano do Empretec. São mais de 20 mil participantes. A gente vai chegar na realização ainda. Deixa eu te perguntar, o que tu enxergas que seriam os 3 passos básicos que o empreendedor precisa fazer para melhorar a gestão da sua empresa? Bom, eu acredito que, primeiramente, entendimento do ambiente. Empreender tem a ver com o teu ambiente. Se você passa isso como uma verdade absoluta, você tem muita chance de estar bem estruturado, né? Basta olhar para as franquias, né? Tu olha para a franquia. O que é uma franquia? É um modelo empacotado, padrão, com processos definidos, com produtos definidos, tudo acontecendo da mesma forma. Mas elas performam igual? Não. Boticário deve ter 3 mil lojas no Brasil. Se você abre o dashboard lá do franqueado, dificilmente eles gabaritam o faturamento. Então, se um modelo de negócio é igual, o produto é igual, a embalagem é igual, a comunicação é igual, a loja é igual, por que eles não faturam a mesma coisa vendendo os mesmos produtos da mesma forma? Porque o ambiente muda o negócio. Então, se o ambiente muda o negócio, o empreendedor, para ter sucesso na sua operação, nas estratégias, precisa estar antenado com o negócio. Segundo ponto, ele tem que ter uma característica de transformação, inovação na veia, né? Inovação faz parte do nosso processo evolutivo como ser humano. A gente não consegue ficar estático no mesmo lugar. E o teu negócio também não pode fazer essa referência de ficar vendendo o mesmo produto da mesma forma sempre, porque se o mercado muda, automaticamente eu preciso mudar para poder acompanhar o mercado. Para gerenciar um negócio em alto nível, eu tenho que ter a capacidade de mudar para acompanhar esse alto nível. E o terceiro ponto tem a ver com o que eles buscam no negócio, né? Não só as suas metas, mas também o teu propósito, aquilo que direciona o ambiente que ele resolveu criar. Então, você pega mercado, você pega transformação e o que ele quer, junta essas 3 coisas e você tem alguém que está querendo andar na alta performance. Então, eu acho que o principal movimento é esse. E qual foi a maior transformação que tu visse nessa tua vida de consultoria? Eu acho que principalmente quando a gente consegue resgatar alguém que está indo para o limbo, né? Eu já vivi o limbo, sei como é que é. Sei que quando às vezes um cara quebra o CNPJ, ele quebra também o CPF, né? E isso é um problema para quando a gente está no Brasil. O Brasil é um dos países que mais empreende no mundo, mas também é um país que mais quebra empresa no mundo. O brasileiro vai na raça, sem nenhum tipo de planejamento, sem meta, sem nada. Então, para a gente poder entender como se faz para o negócio ficar em pé, eu tenho que mudar a mentalidade desse cara que está ali, fazendo essas referências de estratégia, estrutura, para poder construir resultados. Se eu tenho a dificuldade de fazer isso acontecer, eu não consigo botar o negócio em pé. Então, a gente tem um ambiente bem negativo nesse momento. Inóspito. Pois é. Então, alguns dados, né, como consultoria de negócio, a gente já passou esse ano, a gente conseguiu passar pelas 600 empresas atendidas com os nossos projetos. Então, a gente tem muita função de não só redirecionar negócio, mas também fazer negócio nascer. Mas isso não quer dizer que eu sou o mágico dos negócios. O negócio depende do ambiente, depende do empreendedor, depende da situação. E em muitos momentos fui contratado para mostrar que o negócio tinha que fechar, né? Então a gente tem que, acima de qualquer coisa, ser analítico e estratégico. Isso acontece também. Às vezes eu chego na consultoria. A minha parte é sempre a financeira, né? Certo. Não é marketing, não é nada ligado ao externo. Mas o financeiro é sempre um resultado, né? Exatamente. O financeiro não começa nada. Os empresários chegam para mim muitas vezes e dizem, eu tenho um problema no meu financeiro. Aí eu digo, não, o teu financeiro não tem problemas. Porque o financeiro é um resultado das compras e das vendas. Sim. Ou você compra mal, ou tem o processo de compras mal feito, ou você tem o processo de vendas mal feito. Onde o financeiro é só o resultado. Sim. Né? Dentro dessas perspectivas, quais são os erros que os empresários cometem? Normalmente, porque tem, né? Os 3 maiores erros que tu enxergas. Então, a falta de análise do ambiente é o principal. Da mesma forma que eu falo que
que para você ter um negócio saudável tem que estar conectado com o ambiente. A falta de análise do ambiente onde você está é o que direciona ele de forma equivocada. Então é comum você andar nas ruas e eu que lido com o negócio e empreendedor o tempo inteiro, ando na rua, consigo ver nitidamente que aquele cara construiu um negócio num lugar onde nunca vai funcionar. Como ele não conseguiu ver aquilo? Na cabeça dele ele fala assim, não, mas era porque era uma loja da nossa empresa, da nossa família. Eu tinha uma loja parada na família, não sabia o que fazer. Ah, vou montar um negócio. O cara montou uma padaria, mas não tem nem gente morando em volta. Quem vai comprar o pão? Tem lugares, inclusive, que a gente vê que abre uma coisa, abre outra coisa e não vai. Aquele lugar não vai. Isso, ou porque não tem estacionamento, ou porque não é fácil o acesso. O ambiente interfere diretamente, realmente. Foi o que eu falei. O mundo mudou, mas eu gosto dos 4 Pzinhos de marketing lá, porque a praça sempre manda no negócio. Então tinha uma padaria que era na esquina da minha casa quando eu morava no Rio, e ela trocou de dono várias vezes. E era muito engraçado até. Eu falei, cara, como pode o cara imaginar que outros 3 operadores desse mesmo negócio entraram aqui e quebraram e ele vai conseguir fazer o negócio dar certo? Por que não virou uma borracharia? É a ideia, a ilusão do Superman, né? Eu consigo. Exatamente. Então, isso é a leitura de ambiente. Então, eu acho que o principal ponto para poder fazer dar certo é ter uma boa leitura de ambiente. O segundo ponto é saber olhar para frente, porque você tem que conectar o estágio atual com o futuro, até porque tu não vai entrar ali para trabalhar uma semana. Teu negócio ele vai sugar uma boa parte dos teus dias, da tua vida. E você quer fazer com que ele dê certo, isso faz com que você entenda que uma boa parte da sua vida tu vai estar ali dentro. Não tem como tu não olhar para o futuro e querer decidir. A gente teve um casal de empreendedores aqui também recentemente que falou justamente isso. O primeiro ano foi dentro da empresa, sem sair nem para respirar. E as pessoas acham que em mês, 2 vai ter lucro. Né? Pois é. É a miopia, né? Do que o empreender é só glamour. Pelo contrário. Difícil. E o teu terceiro ponto? Então, o terceiro ponto tem a ver com essa conexão com o teu propósito. Aquilo que tu quer fazer realmente, porque é conectar o negócio com quem está realmente operando. Se você não tem essa paixão pela empresa, quando as dificuldades aparecerem, tu vai esmorecer. Então, isso depende das tuas características, de como você entende o negócio. Então, eu olho para o negócio, entendo onde ele está ambientado, vejo como eu posso fazer para ele ficar se transformando para acompanhar a evolução. E tenho que sempre me perguntar se aquilo realmente faz sentido para mim, porque em algum momento, se aquele ponto se desconecta, eu também paro de enfrentar os desafios. E como é que está essa parte de marketing, principalmente, nessa era de mídia digital, que a gente já está aí há uns bons 15 anos, mas agora também das inovações com a IA? Sim, excelente pergunta. A IA ela é uma realidade para a gente, né? Eu sou apaixonado por IA. Ontem, inclusive, fiz um workshop aqui no Neumarkt, ali, dentro do cinema. Eu nunca tinha feito uma palestra no cinema, foi a primeira vez, foi muito legal. Para vários empreendedores, mostrando várias ferramentas de IA e como eles podem usar isso para poder gerar resultado. Né? Então, a IA é uma realidade já há 2 anos. Ela não é de agora e nem vai ser no futuro. Ela já acontece agora. Isso. E muitos elementos dentro da empresa são hiper impactados. Um deles é marketing. Não só para previsão de como vai vender, entendimento de cliente, análise de dados, né, configuração de perfil de cliente ideal. Tudo isso é lindo demais. Então, algumas pessoas olham e falam, caramba, isso está destruindo as empresas. Né? Os caras que são publicitários estão passando dificuldade. Realmente é difícil. Eu tive dentro dos arqueiros ali de 2008 para 2012, ali a gente tinha um daqueles 30 que eu mandei embora, tinha uma equipe de publicitários ali dentro. Então, eu tive uma agência e sei como é que se constrói o processo. Eu dei esse exemplo ontem, né? Quando os clientes queriam inaugurar a academia, a gente demorava às vezes 1 semana, 10 dias para apresentar para eles as referências de identidade, como aquela academia ia se comportar, quais eram as estratégias que a gente ia utilizar. Hoje tu faz isso em 5 minutos. Né? Tu entra num Canva da vida que chega lá e ele te dá 5 opções de logomarca num único prompt, numa linha em 15 segundos. Tem várias IAs hoje. A nossa logo aqui foi feita com IA. Olha aí, exatamente. Aí. Então esse mercado, ele realmente está muito impactado. Então você olha as IAs generativas de vídeo, por exemplo, que estão construindo cada vez mais perfeitas as conexões com o humano real, né?
no ano passado, quando a gente fez a reconstrução do Empretec ali, a gente foi construir os slides, eu montei todos os slides, né? Então, tu imagina, o Empretec tem mais ou menos 600 slides para você construir durante toda a semana. Se o Sebrae tivesse que contratar os modelos fotográficos para fotografar cada uma das imagens, ou contratar banco de imagem para poder alimentar a base visual do que é o slide do Empretec, era uma conta de 200 mil por ano facilmente, porque eu tinha que pagar direitos autorais, sim, chamar gente para poder fotografar, continuar pagando pelo uso de imagem. E eu fiquei ali, eu acho que uns 2 meses rodando prompts para a gente poder rodar as imagens, né? Para poder rodar os pilotos. E quando a gente veio em Blumenau, os slides estavam todos prontos. A gente rodou mais de 1.500 prompts. Todas as imagens estavam prontas e a gente não precisa pagar mais nada porque foi construído por inteligência artificial. E você olha as imagens de início de 2024 e olha que a inteligência está produzindo agora, eu já olho para aquela e falo, caramba, já está atrasada, já pode melhorar. É surreal. Eu mexi em algumas coisas, aí a gente vê a imagem da IA, há 1 ano e meio atrás, ela tinha uma mão distorcida, ela tinha um pé mais longo. Quantidade de 6 dedos que eu achava nas fotos. Umas coisas meio esquisitas, mas agora tá tão realista que realmente a área de marketing é a área que eu acho que foi mais impactada de todas as áreas. Isso. Tu vê que a gente tenta botar automação em todos os processos possíveis, né? E a gente sempre conversa com contabilidades e tal. A gente consegue automatizar tudo que é regra. Só que quando a gente vai para o financeiro, a gente tem o tempo inteiro exceções. Então, esse cliente não tem o dinheiro para pagar agora. Então, a gente não tem como deixar o robô na automação agendando. Então, a gente tem que olhar, tem que atender, tem que refazer o trabalho algumas vezes, né? Então, esse processo no BPO financeiro é muito delicado. A gente não consegue implantar automação 100%. Dentro dessa tua trajetória, o que ainda te desafia? E o que te causa medo? Que receio tu ainda tens nessa altura do campeonato? Pergunta difícil demais, né? Porque eu tô nesse momento ali, né? Vem de você chegar no lugar que você estabeleceu que queria chegar. Então, quando eu comecei no mercado de academia e tentava vender e as pessoas não compravam, para mim virou quase um desafio ser reconhecido, né? E chegar lá e construir uma história e entender que as pessoas estavam entendendo aquilo que eu estava tentando vender. Ano passado, né, teve nessa feira internacional lá, teve um momento que eles foram premiar as pessoas que foram referência no mercado de academias nos últimos 20 anos e eu ganhei essa premiação ali. E para mim, cara, foi um negócio nunca imaginei, né? Eu lembro que nos primeiros anos, para ir para esse evento de São Paulo, eu não tinha dinheiro. Pegava dinheiro emprestado com os amigos, a gente entrava num carro, eu dormia na casa da minha tia, que ela morava em Guarulhos, eu tinha que acordar cedo, atravessar São Paulo inteiro para chegar lá no evento e eu não conseguia pagar para poder assistir as palestras, porque eu não tinha grana para isso. E depois estar lá em cima do palco, fazendo as palestras, eu estou lá há quase 15 anos. Hoje em dia eu sou conselheiro dessa empresa lá, né? Atuo como conselheiro. Cara, para mim é muito louco olhar assim e lembrar que um dia eu estava tentando assistir a palestra e não conseguia, e no ano passado eu ganhei essa premiação como uma referência do mercado. Bateu um negócio diferente, do tipo, para onde eu vou agora? Porque quando você olha na trajetória, isso acontece. Isso aconteceu também no Empretec. Quando eu entrei no Empretec, entrei super apaixonado e queria assim, quero trabalhar, quero construir algo diferente, quero ficar sendo conhecido no Rio de Janeiro. Beleza, agora eu consegui, tive a oportunidade de reconstruir a metodologia do Empretec. Agora tu és conhecido no mundo. Pois é, agora o ano que vem, agora em 2026, a nossa meta é a gente entregar a metodologia para os outros países, para que as pessoas possam usar o nosso método. Então, assim que a ONU aprovar a disseminação, a nossa missão vai ser capacitar os facilitadores dos outros países para que eles rodem a nossa versão. Isso não consigo, essa ficha ainda não caiu. Essa imagem ainda não está muito montada na minha cabeça, mas eu não sei para onde ir. A gente não falou aqui, mas eu tenho um projeto social chamado Roda de Brinquedo. Fundei ele em 2014. Em 2017 ele virou o maior projeto do Brasil de doação de brinquedo para as crianças no Natal. A gente atua em 70 cidades diferentes, em 15 estados, presenteando as crianças. É um projeto completamente sem fins lucrativos, é uma associação, né? E a gente doa os brinquedos. Ali a gente também é referência e atua muito forte em vários lugares diferentes. Eu tenho esse mesmo desafio. O que vai me desafiar agora? Então,
eu estou realmente nesse momento ali. E aí estou usando muito o que eu aprendo e o que eu ensino no Empretec, né? Que a gente tem que construir metas que tem desafio e significado para a gente. Então, estou nessa reconstrução. Então, agora eu acho que vou fazer o processo reverso. Estou escrevendo meu livro, estou olhando para como eu vou entregar um pouco da trajetória do que eu percorri, onde eu tropecei, onde eu errei, e voltar para a base para entregar para aqueles que eu fui no passado, um adolescente querendo empreender, dicas de como ele pode fazer isso de forma consciente para chegar em resultados legais. Num mundo completamente alterado, né? Porque completamente hoje o mundo inóspito. É muito diferente de 20 anos atrás, quando a gente começou, né? Super agressivo, né? Então, empreender no Brasil é realmente a guerra. Desafio, é um desafio. E nesse ponto que tu estás, tu olhas para a tua vida e entendes que já encontrasse o teu propósito? Ah, totalmente. E essa tampa eu já fechei lá atrás, lá há um bom tempo. Né? O que eu quero agora é novos desafios dentro desse propósito. Assim. Então, e qual é o teu propósito? Então, é mudar a mente daqueles que estão empreendendo para que eles entendam que é através da transformação que eles constroem resultados, que impactam pessoas. Então, tudo que eu fiz ali, não só na parte de negócio, né? Que eu estou mudando a família daquele empreendedor, que ele está conseguindo construir os sonhos dele através da mudança de comportamento, através da mudança da mentalidade dele. E fazer com que ele entenda o que é e como ele impacta. Eu trago para a roda de brinquedo e eu vejo a mesma mecânica. Como eu planto a esperança na base. Porque uma coisa, a gente está numa cidade que a gente está na Europa, aqui em Blumenau, né? Na verdade. Eu venho numa cidade completamente diferente. Né? A gente, para você ter uma ideia, na roda de brinquedo, a gente doava os brinquedos para as crianças com 5, 6 anos de idade que nunca tinham ganhado um brinquedo na vida. É algo completamente contrastante. Eu morei no Rio quase 10 anos também, trabalhei em hotelaria, grandes redes lá, e é um mundo muito diferente do nosso aqui. O pessoal de lá, eu acho que não tem ideia do que é morar aqui, né? Exatamente. É bem diferente em todos os aspectos. Pois é. Então lá, por exemplo, aqui, quando a gente começou a doar os brinquedos aqui em Blumenau, a gente presenteia mais ou menos umas 3 mil crianças por ano, né? É difícil achar uma criança realmente totalmente desamparada. As casas mais humildes de Blumenau são de alvenaria. A gente entrega presente em casas no Rio de Janeiro que são de papelão. A cada 3 dias a família tem que reconstruir a casa. Porque choveu e caiu tudo em cima daquela criança ali. Então, eu olho para esse lado e também tento, de uma certa forma, plantar um pouco de esperança ali. Então, de uma certa forma, é mudar a mente para que as pessoas possam terem um futuro diferente, através dessa identidade de que é possível construir. E agora uma pergunta bem diferente. O que nunca te perguntaram? Na verdade, eu não sei. Essa resposta foi fácil, né? Porque todo mundo está sempre... Eu interajo bastante, né? Então, estou sempre rodando, fico... Para você ter ideia, a gente está chegando no final de 2025. Eu estou morando aqui em Blumenau e esse ano eu fiquei basicamente 4 meses fora da cidade. Então, eu viajo muito, interajo com muita gente e basicamente as pessoas perguntam de tudo, né? Até da família. E as coisas das redes sociais são muito loucas, né? Porque as pessoas conhecem a tua vida e tu não sabe nem quem é aquela pessoa. Então, o cara sabe que eu tenho as minhas filhas, sabe da minha esposa, sabe do meu cachorro, sabe do não sei o quê, acompanha, faz perguntas sobre... E aí, como é que estão as crianças? Eu não sei nem quem é a pessoa que está me perguntando. Tão bem. Né? Mas a exposição na mídia faz isso. Faz isso, né? Então eu sou bem reservado, eu não sou um cara muito ligado ainda em ficar postando coisas em redes sociais. Falei disso ontem lá no evento. Eu até bato palma pro cara que acorda e fala: olha, acordei 8 horas da manhã, dormi mal, agora vou tomar um café. Aí liga o celular de novo, tô tomando café aqui, hoje eu botei menos açúcar, vou botar o pão. Meu Deus, eu não sou esse cara. Nesse ponto, eu acho que cada um tem que ter o propósito do serviço que tá fazendo, né? Eu sou uma pessoa extremamente reservada nas mídias, eu nunca posto onde eu tô, o que eu tô fazendo, mas ao mesmo tempo, abrimos o projeto do podcast. Então, assim, pra quê? Qual é o teu pra quê que tá fazendo aquilo, né? Isso, tem que ter uma motivação. E pra quem tá começando nessa área do marketing digital, marketing fora do digital, né, a parte de divulgação, que livros tu indicarias para essas pessoas que querem começar? Nenhum, na verdade. Eu indicaria o que eu estou fazendo. Eu me inscrevi agora, tem um mês, num MBA de inteligência artificial.
eu acredito que a gente está reconfigurando a forma de consumir conteúdo. E isso passa pela inteligência artificial. Porque ela é transversal, né? O livro é muito linear, ele tem uma ideia fixa, né? Então você vai comprar uma determinada literatura, ele vai te trazer a visão daquela pesquisa daquele cara, né? Quando a gente começa a viver uma sociedade com inteligência artificial, essa correlação ela é transversal, né? Ela passa por todos os demais livros daquela referência. Tem uma IA que eu uso bastante, que eu adoro, que é a Perplexity. Ela além de trazer as informações, que o GPT faz também, o Gemini e esses outros caras fazem normalmente, mas a Perplexity traz as fontes, né? Então, você quer perguntar sobre como eu faço para construir um brand da minha empresa. Esse cara vai buscar 20 literaturas diferentes e vai embasar essas literaturas com artigos científicos para que você possa entender aquele caminho. Então, naquele momento, naquele lugar, tu tá lendo 10 livros diferentes, com pontos de vista diferentes para você poder decidir. Então, o que eu tenho feito é dessa forma. E o que eu indico é fazer um movimento similar. Acreditar mais na IA como o grande parceiro de pensamento intelectual, desenvolvimento de competência e etc. Eu concordo contigo, concordo plenamente. A IA veio para ajudar. Mas quando eu pergunto dos livros, é porque a gente tem uma geração atualmente que não tem vocabulário. E aí, há muito tempo já, quando eu converso com as pessoas, às vezes tive assistentes, teve algum funcionário da empresa, alguém que vinha perguntar e dizer, como a gente faz para falar melhor? Tu falas bem. Eu disse, sou filha de professor de português, não tenho como não falar corretamente. Mas, para as pessoas melhorarem a dialética, o próprio discurso, a única forma que tem é a leitura. E a leitura de clássicos, a leitura de livros difíceis. Porque se você só lê gibi, você vai falar como gibi, né? Então, para a inteligência artificial, um dos pontos que é fundamental é o script que você vai dar. O prompt, que se chama hoje, Sim. Mas é a descrição do que você precisa passar para eles. E como você vai descrever se você não sabe a diferença entre palavras, não tem vocabulário para fazer essa descrição, né? Isso é uma coisa que a gente sempre trabalha, eu sempre foco nisso, porque os jovens não têm o hábito de ler, né? E aí eles têm muito menos vocabulário, têm menos facilidade de ter um raciocínio lógico, né? Então, esse pensamento que vai e volta, vai e volta, vai e volta, é um pensamento que veio originário da mídia social, que é muito rápida. Né? Mas para você construir projetos, você precisa ter um raciocínio estruturado. E isso, a leitura, ela é fundamental, minha opinião, né? Ale, me diz o seguinte, o que tu darias de conselho para o Ale de 20 anos atrás? Que estava lá começando. Que conselho único e ouro você daria para ele hoje? Pois é, pergunta difícil também. Eu acho que eu não mudaria a minha trajetória em ponto nenhum. Fui muito feliz na minha... Até nos tropeços, eles me fizeram crescer. Se eu pudesse voltar na máquina do tempo, eu ia falar, cara, continua, né? Vai dar certo. Porque em muitos momentos no processo, eu achava que não ia dar certo, mas eu não desisti, né? Ficava naquela sofrência ali de, caramba, e agora? O que eu faço? E eu olho para frente e vejo que o caminho que eu trilhei era aquele que eu precisava trilhar mesmo. Não só por aprender nessa trilha, como também se conectar com pessoas, né? Então, tive vários erros e vários acertos, mas eles foram naturais no nosso processo de amadurecimento. E essa leitura de olhar sempre para o ambiente, eu de uma certa forma eu sempre tive, mas porque eu fui preparado na faculdade para isso, né? A faculdade de marketing é legal porque muita gente acha que marketing é a parte de publicidade, né? E não era. A faculdade de marketing ela fala de planejamento estratégico, análise de ambiente, identificação de demanda, encaixe de produto e retroalimentação com novos produtos. Então, minha base mental, meu mindset foi formatado para olhar ambiente e sempre buscar novas soluções. Então, isso eu sempre tive, né, comigo. E o que deu certo e o que deu errado foi dessas leituras, que eu também erraria lá agora. Como vamos pensar agora num negócio, pode ser que ele dê errado. O fato de eu ter passado por várias empresas não quer dizer que todos os negócios que eu vou entrar ou vou indicar vão dar certo. A experiência só faz com que a gente tenha tido mais erros. Né? Exatamente.
Ale, e como é que as pessoas te acham nas mídias sociais? Onde é que elas te encontram? Legal. Então, Instagram e LinkedIn, né? Alessandro Mendes ou Ale Mendes, eu apareço nos dois. No Instagram, @alessandromendes.com.br, e no LinkedIn, Mendes Alessandro, está invertido, né? Eu estou por ali. O site das minhas empresas, né? osarqueiros.com.br, a idelizei.com.br, e também o nosso projeto social, o rodadebrinquedo.com.br, que agora está entrando numa... A gente vai lançar oficialmente, agora dia 15 de novembro, para começar as arrecadações. Então, é um momento que a gente vira a chavezinha ali, vira meio que o Papai Noel ali para poder fazer isso acontecer até o Natal. Então, é por ali. Como é que alguém pode te ajudar nesse projeto da Roda de Brinquedo? Então, legal. O nosso site, né, na Roda de Brinquedo, as pessoas entram lá, eles podem ajudar de diversas formas, né? Podem ajudar fazendo as doações em dinheiro, porque a gente pega o dinheiro e transforma ele em brinquedo e compra os brinquedos nas cidades e vai direcionando para onde é. Pode ajudar como voluntário, né, sendo parte ativa de coletar os brinquedos nos pontos de arrecadação, embrulhar os brinquedos e ir junto com a equipe para poder distribuir. Pode levar para a própria empresa, botando a caixa de arrecadação lá para que os colaboradores doem ali e dali direcionem para os locais. Pode ajudar buscando instituições que a gente também cadastra no site, quais são as instituições que a gente vai atender. Para você ter uma ideia, a gente presenteia mais ou menos 10 mil crianças por ano, mas eu recebo de pedido de presente para mais de 400 mil crianças por ano. Então, eu não chego nem perto de atender aquilo que as pessoas pedem para a gente no nosso site. Então, a nossa luta é grande pra caramba para fazer acontecer e qualquer tipo de ajuda é sempre bem-vindo. Maravilha. Ale, foi um prazer conversar contigo hoje. Nós falamos de muitas coisas legais aqui. Teríamos assunto para mais 1 hora, provavelmente. Verdade. Queria te agradecer a presença, Obrigado. Ter vindo, ter participado conosco desse episódio. Muito bom, eu que agradeço. Obrigado a todos vocês que acompanharam a gente aí. Vamos em frente. Então, ficamos por aqui com mais um episódio do nosso Café de Quinta. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar e enviar para os seus amigos que querem empreender. Até o próximo.